Em algum momento da história da advocacia, se criou essa crença de que o advogado e a advogada ele precisa de processo judicial para desenvolver a sua profissão. E ficou essa marca, né, gravada aí na história de que nós temos que ter processos judiciais para sermos felizes, para ganhar dinheiro, para, enfim, para ter sucesso na advocacia. É um equívoco, né? O processo judicial é um produto, é um serviço, é uma das formas pelas quais você pode desenvolver a sua advocacia, mas não é a única. Então, quando se estabelece o problema jurídico, que em regra alguém vai precisar de um advogado para postular em juízo ou para tentar uma composição amigável de forma extrajudicial, enfim. Isso é uma das formas que existem na sociedade para que nós, advogados e advogadas, possamos desenvolver a nossa advocacia, mas não é a única, não é mesmo. Então, por isso, alguns acham estranho, né, a expressão advogar sem processo, né? Advocacia sem processo. Por isso que soa um pouco estranho. Soa estranho porque os advogados não têm o costume de pensar nessa possibilidade, né? De pontuar essa possibilidade, planejá-la e aplicá-la no dia a dia, né? Então, nós temos o problema jurídico numa linha temporal, né? Nós temos nessa linha temporal tudo aquilo que acontece depois do problema jurídico, mas também nós temos muita coisa que acontece antes do problema jurídico. Tanto antes como depois, ali, nessa linha temporal, cabe o exercício da advocacia, tanto antes como depois do problema jurídico. Então, não é o problema jurídico que faz nascer a advocacia. A advocacia, ela existe tanto antes como depois do problema jurídico. Antes do problema jurídico, em regra, não existe processo judicial. Por isso que nós chamamos advocacia sem processo toda atividade advocatícia que é desenvolvida antes do problema jurídico. Então, em especial no campo da consultoria, da assessoria e da direção jurídica. Essas atividades, elas se desenvolvem necessariamente antes do problema jurídico. Daí, não há que se falar em processo judicial. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Advogar antes do problema jurídico não é somente evitar processo judicial. Vai muito além disso, né? Advogar antes do problema jurídico traz para o advogado e para a advogada um campo não só ligado ao seu conhecimento técnico, à sua hermenêutica, mas ao campo daquilo que o empresário, em regra, né, são empresas que vão precisar aí da consultoria, da assessoria jurídicas, aquilo que elas realmente necessitam. Então vamos lá. Nós temos então basicamente duas formas, duas mentalidades. Acho que fica melhor essa palavra, né? Duas mentalidades de advocacia. A advocacia com processo e a advocacia sem processo. A advocacia com processo, que é a mais conhecida, a mais desenvolvida pelos advogados, primeiro, ela precisa do Estado. Então, a advocacia com processos, ela precisa do Estado.
Como assim? Bom, a advocacia com processo, ela é desenvolvida, ela é exercida a partir da premissa de que o Estado ele precisa ser chamado, né, para deliberar sobre um determinado descumprimento legal, por exemplo. Enfim, para a advocacia com processo, o advogado e a advogada, para desenvolver esse produto, esse serviço que ele tem no escritório, ele necessita do Estado. Ou seja, ele vai precisar aqui se utilizar do Estado de uma forma contínua para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Bom, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque quando você usa o Estado, necessariamente você recebe aqui os efeitos desse Estado, desse uso. Quando você vai utilizar do Estado para desenvolver a sua advocacia, o resultado do seu trabalho vai sofrer impactos diretos desse Estado. Exemplo clássico, morosidade. O seu cliente, ele precisa, ele necessita, ainda que a advocacia seja uma atividade de meio, tá? Ainda que a advocacia não construa por si mesma o resultado, o cliente precisa de um tempo justo, hábil, de uma noção de tempo em que esse processo vai se desenvolver. Então, a morosidade, ela afeta, ela traz o problema por si mesmo da morosidade, mas ela também traz o problema do desgaste entre, entre o advogado e o seu cliente. Com as justificativas intermináveis, né, infindáveis da demora do processo. E aí você tem um problema grave, porque esse desgaste ele vai trazer um outro problema, que é a baixa produtividade. Você produz menos quando está se desgastando mais com o seu cliente, óbvio. Uma ligação de 30, 40 minutos logo pela manhã de justificativa de um processo que está muito moroso em razão do judiciário, isso vai te dar uma baixa produtividade no resto do dia. A gente fica possesso, fica chateado, fica, enfim. Às vezes a gente acha que a culpa é só do cliente, mas não é, né? O cliente não tem a mente jurídica, ele não está no mundo jurídico, ele não é um operador do direito, ele não sabe, né, como funciona o judiciário, né, de forma profunda. Então ele fica nessa cobrança. E essa baixa produtividade, ela pode gerar no advogado, na advogada, doença. O advogado literalmente pode se adoecer de tanto desgaste, né, de tantas justificativas infindáveis com o seu cliente, aquelas justificativas que nunca terminam em razão da morosidade do judiciário, isso pode e gera num determinado momento uma doença. Os advogados hoje, muitos estão adoecendo com o judiciário por N razões, porque ninguém aguenta. Quanto mais o tempo passa, mais as situações ligadas à morosidade
se agravam. O Estado, em geral, não processa, não cria uma política efetiva que resolva ou que amenize os efeitos da morosidade. E isso é ruim para toda a sociedade, inclusive para os nossos clientes. E os nossos clientes vão cobrar o primeiro que está na frente, que é o advogado, é óbvio.